que eu agradeço que estar aqui com você, tá respondendo algumas perguntas, foi muito legal mesmo. Gostei muito de vocês, tá? Queria só deixar algum recadinho para as crianças, como vocês, e dizer que justamente a saúde ela começa pela boca. Então é importante a gente ter essa noção, né? E que vocês precisam, como eu falei até agora, tem 3 coisinhas importantes para vocês, mas o principal, fio dental toda noite deve fazer isso. Todo dia eu falo a mesma coisa para 90 pacientes, né? Passar fio dental, escovar os dentes toda noite. Isso é o suficiente para vocês terem uma saúde bucal legal e ideal. E principalmente também evitar comidas como açucaradas, né? Isso, pirulito, chiclete, balinha, que a gente sabe que isso faz mal. Sorvete até que pode, mas principalmente essas coisas de balinha, pirulito e ao dentista regularmente, como a gente falou ainda agora. 2 vezes ao ano, ou então uma vez, tá? E estamos aqui para qualquer coisa, se vocês precisarem, vocês também, a gente está aqui o Plex, tá bom? Um deles. Obrigada, doutor, ter uma participação. Olá, meu nome é Enzo, do 6º ano, e vamos começar mais um podcast Protagonista do Futuro. Olá, meu nome é Melissa e vamos começar do 6º ano, né? E vamos começar o segundo bloco. As doenças causadas pela má higienização bucal. Temos a minha gengivite, que é um problema muito sério, que é a inflamação da e às vezes periodontal também, que já envolve o tecido de sustentação do osso, entendeu? Então, basicamente, essas doenças são causadas justamente pela falta de higiene. Bom, Queria saber o que causa a cárie. principalmente em função das bactérias. Existem umas bactérias chamadas de Streptococcus aureus e elas geralmente são as causadoras da cárie. Diferença de fio dental e fita dental. Muitos pacientes chegam com a gente e dizem assim, doutor, eu não consigo passar, porque às vezes a gente são muito unidos. Então o que acontece? O fio dental, ele geralmente é roliçozinho. Então às vezes ele tem uma dificuldade de penetrar entre os dentes. Mas a fita dental não, então uma situação chata, tipo um papel, consegue entrar com mais facilidade para a gente mais unidos. Resistente. Então, os dentes de mito e de mito coladinhos, a fita dental vai funcionar bem mais no fim. Mas assim, se a pessoa ela escova bem o dente, limpa bem, né? Faz a higiene bucal bem, ela precisa ir pro dentista. Pergunta que me fizeram mais ali, eu entender esse modelo rapidinho, mas agora a gente pode falar com mais propriedade para vocês, né? Então, o que acontece? Eu tenho meus filhos, né? Então, eles vão ao dentista direto? Não, não há essa necessidade de todas. Por quê? Porque eu tenho certeza que eles cuidam bem dos dentes, né? Então, desde criancinha foram orientados a escovar, cuidar em novo, passar fio dental. De vez em quando eu levo eles, mas era raro, não havia tanta essa necessidade. Mas, lógico, sempre é bom ir ao dentista, porque às vezes a gente consegue prevenir alguma coisa. Então, sempre eu falo que quem cuida direitinho, de verdade mesmo, pelo menos uma vez ao ano, é interessante. Eu gosto de tipo, ir no começo, no meio e no fim do ano, pra ter certeza de que não tem. Você cuidar direitinho, acho que 2 vezes, como eu falei da Rony, nas férias de julho, nas férias de dezembro, vocês. Agora vocês estão numa fase que estão em troca de dente, né? Sempre vocês vão ter que estar indo ao dentista, a gente tem que estar indo ao dentinho de leite e vá mais vezes, entendeu? Senão vocês crescerem mais um pouquinho e se cuidarem bem, uma vez é suficiente. Salvo fazendo aquela parte de plano dentina, entendeu? De qual idade pode se fazer branqueamento dental? Né?
É bem relativo. Eu não aconselho muito ao adolescente fazer. Isso aí ficaria acho que uma fase mais adulta, entendeu? Porque o clareamento queira não queira o dentário, né? Então vai ter que ficar no dente bem dentalizado, né? Esse é o conselho que só para fase mais adulta. Bom? E o aparelho? Qual é a idade certa assim, de colocar aparelho? Depende muito do que a criança ou adolescente ou a pessoa em si necessita, né? Então, às vezes eu tenho casos de crianças que têm um posicionamento muito errado, às vezes em função de chupeta, chupadeira, né? Então, é importante a gente fazer uma avaliação prévia para ver se há necessidade ou não. Às vezes, quanto mais o paciente colocar, melhor. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que às vezes a criança não vai ter toda aquela responsabilidade, né, de cuidar direitinho, de manter o aparelho legal. Então a gente prefere que coloque um pouquinho mais pra frente, com 11, 12 anos. Entendimento, né? Tenho um filho, inclusive com 10 anos, em idade de conselho até mais novinho, de ciências, artigo, colégio de exemplo, era sobre refrigerante. Ele tinha tanto entendimento que quando ele chegou em casa ele disse assim, Paulo, eu nunca mais tomar refrigerante. Ele já está com 17, até como? Porque a feira de ciências ele percebeu que fazia mal tomar refrigerante, né? Então com 10 anos a gente já tem um bom entendimento. Então com 11 eu acho que isso seria piada para o papai. Agora depende da gravidade. Tem casos que realmente quanto mais se colocam. Alimentos ajuda na higienização dental. Olha, poucos alimentos. Como é que diz? Os alimentos saudáveis, né? São excelentes para a dentição. Mas a maçã, por exemplo, as frutas em geral, né? Ela é sempre bastante importante a gente sim, né? Mas basicamente assim é o que eu falo. Comemos alimentos saudáveis sempre vai fazer bem para os nossos. Agora assim, para quem tem problema de garganta, como é que tipo trata assim do hálito? Se for problema de garganta mesmo, teria que ir no otorrino, né? Ele é a sua especialidade, o otorrino vai mexer com a parte da garganta. Agora, com relação à halitose, que a gente chama, que é o mau hálito, tem muito a ver com a falta de cuidado realmente dos dentes. Eu acho que 70, 80% da halitose vem proveniente da boca. Então, como é que a gente vai evitar essa hipótese? Passando o fio dental, escovando os dentes. Também não é aquela escovação rápida, né? É uma escovação que você sabe o que está fazendo, escovando cada lado do dente, né? Em cima, embaixo, na lateral. E entre os dentes, a estoma líquida, que vai inflar, é justamente o fio dental. Então, só um detalhe para vocês entenderem. Tem muitas dúvidas com relação a como podemos passar o fio dental depois da escovação. Eu acho que é tudo isso com você. Entendeu? Existe a dúvida. A creme é luz. O que a gente faz? A gente passa o fio dental, remove aquela sujeirinha que ficou entre os dentes, depois vem com a estola, o creminho. Sempre a gente vai passar o fio dental e depois fazer isso. Passar o fio dental antes, daí eu já escovo. Correto. Deixar o fio dentalzinho. Às vezes tem gente que tem preguiça. A outra tem preguiça. Deixa pertinho da escova. Na hora que for escovar a mente dele, tem que passar fio. A gente passa. Como você faz escova de dente Interessante também, né? Porque a gente tem que saber escovar pela transparência do dente. Se eu tiver uma parede uma escova muito grande, dificilmente eu vou escovar
os dentinhos da forma correta. Porque é como se você criasse uma vassoura gigante e fosse limpar o junto. Você não vai conseguir limpar direitinho, né? De cabeça pequena e cerdas macios. Por que cerdas macios? Porque quando você tem uma cerda muito dura, você começa a ter inflamação da gengiva, por exemplo. E dá o que a gente chama de passar de a gengiva começa a subir, deixando algumas a parte do dente à mostra. E a escova elétrica, ela é melhor para escovação ou não muda nada? Isso é bem controverso, porque às vezes a gente começa a achar, vou usar a escova elétrica e ela vai fazer o trabalho sozinha, né? E às vezes nem sempre funciona. Eu acredito que a manual, até hoje, seria o ideal para você conseguir limpar todas as estruturas dentárias, né? E vi que o senhor foi homenageado, né, por sua atuação na Covid-19. Qual foi o seu legado? Interessante saber. Inclusive, a pandemia mexe um pouco comigo, porque a minha mãe faleceu. E a gente foi uma das profissões que estava na linha de frente. Porque, na verdade, a cárie, a boca de dente, não vai dizer assim, para ter pandemia eu não vou sentir dor. Existe isso, né? Então, sempre as dores, as infecções dentárias continuaram existindo. Então, o cirurgião dentista teve que trabalhar na pandemia, né? Nós com a parte de emergência. Não tem como eu pegar um paciente com uma boca infectada, né? Uma infecção séria, e eu não atender. Não vou atender porque não existia isso, né? Então, foi um momento delicado, onde a minha profissão, que é a odontologia, estava muito na linha de frente e com uma diferença dos outros profissionais, que a gente precisava tirar a máscara, né, do paciente e ficar limpá-la mais ou menos a distância do cirurgião dentista para o paciente limpar. Então, ali quando a gente está trabalhando, a gente coloca peixe gordo, coloca a endossão na caneta para fazer a extração, né? Então, tudo isso a gente tinha que se prevenir bastante, utilizando a face shield, que era aquelas máscaras, né? Usando a máscara a gente sempre usou, ou a gente sempre usou, jalete a gente sempre usou. Mas entrou mais um componente para a nossa prevenção nossa, que foi a face shield. Então tudo que a gente fazia a face shield. Lembra que a gente estava ao paciente com a boca aberta, né? E a gente colocando o beijo. Aerosol, nossa. Então, eu acho que em função disso, foram todos os dentistas porque a gente já tem uma certa presença quando a gente trabalha. Aumentou lá bastante as experiências lápis. Mas o nosso época foi assim, a gente não parou de trabalhar e continuou direto e viram que os pacientes com precisão. Encerramos o segundo bloco com o Dr. João Gama Velar. Daqui a pouco voltamos com o terceiro. Olá, meu nome é Ellen Gabriela, do primeiro ano, e esse é o terceiro bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Olá, eu sou o Atos e a gente veio entrevistar o Dr. João Gama. Isso, estou aqui preparado aqui para receber mais essas perguntas aqui com vocês, tá bom? Fique à vontade. Doutor, eu vou começar fazendo as perguntas e, para começar, quais são as principais profissionais áreas da odontologia e quais são as diferenças entre elas? No caso, as especialidades são, sim, olha, são várias, né? Agora na minha mente eu não sei quantas, mas acho que mais 20 especializações nós temos dentro da área da odontologia, né? Então a odontologia é a parte da saúde humana que vai tratar do sistema estomatognático. Ou seja, o que é o sistema estomatognático? É justamente aquelas estruturas que vai permitir que a gente possa
falar, mastigar, né, deglutir. Então isso é muito importante a gente entender qual é a nossa área de atuação, né? E quais são as estruturas do sistema estomatognático. É justamente vai desde da mandíbula, da maxila, dos músculos, da face, a língua, bochecha, os próprios dentes, né? Então tudo isso a especialidade vai trabalhar dentro de uma área. Acho que eu posso falar algumas aqui. Teria a odontopediatria, por exemplo, a especialização de bucomaxilofacial para lidar com cirurgias, né? Hoje em dia nós temos o HPD, que é o odontologia hospitalar, onde o dentista vai trabalhar em UTIs, né? É muito importante, por exemplo. Até me fizeram, no segundo bloco, aí me fizeram a pergunta, como foi quando eu lidei com a pandemia. Então, com o advento da pandemia foi interessante, porque a gente percebeu que as UTIs que tinham dentista trabalhando, reduzia-se bastante eu acho que estava internada, mas reduzia-se bastante as doenças que está com respiratório, diminuía bastante. Então, era interessante estar ali presente naquele momento, né? Daí nós temos a ortodontia, que vai trabalhar com o aparelho. Tem a odontologia legal, e justamente vai trabalhar na identificação de cadáveres. É bem interessante que vai lidar justamente com a medicina legal. Tem a odontologia coletiva, quando você vai trabalhar geralmente em serviço público, numa forma multidisciplinar. É como dizer outras áreas que é capacitar, é saúde. Então são várias áreas que o cirurgião dentista pode trabalhar. Quais são os outros hábitos que são essenciais para manter uma boa saúde bucal? Como está falando agora para os meninos, eu acho que o principal é você conhecer o que é certo para poder identificar o que é errado, né? Então é interessante que a gente saiba que fazer uma autoanálise, perceber se tem alguma cárie, né? Os dentes geralmente eles são branquinhos, na hora que você vê alguma coisa mais escura, mais pretinho, já tem que perceber que tem algo errado. Inclusive eu sempre falo que a cárie ela começa muito silenciosa, ela é uma doença, né? Então quando nós temos uma cárie, nós estamos doentes, como qualquer outra doença, é interessante saber que como as bactérias estão na boca e nos dentes, essas bactérias, inclusive, como a gente estava lendo também, a gente orienta muito, inclusive grávidas, a gente faz pré-natal. Por quê? Porque a gente sabe hoje em dia que as bactérias que estão na boca, elas podem interferir na saúde geral do paciente, né? Então, por exemplo, no caso das grávidas, por exemplo, a gente sabe que inclusive aborto pode causar essas bactérias, né? Muito importante que a gente esteja sempre atento a qualquer problema que venha a acontecer. Uma ferida, uma afta, uma ferida aqui no caçará, por exemplo, a gente tem que perceber o que está acontecendo. Não dá para deixar rolar, ficar tomando remédio por conta própria. Às vezes você pode estar conexão do câncer e não saber, né? Então cedo a gente tem que estar atento a essa ação. Essas indôneas podem... Pode ser sinal de problemas mais sérios? Se sim, quais são as principais causas e como podemos preveni-lo? As principais causas de mau hálito, como falei, eram 70% são da boca, né? Então é muito importante que a gente saiba disso. Às vezes, os adolescentes da fase de vocês aqui, às vezes estão ali estudando da noite, de repente só dormem, escova os dentes, limpa o dental. Então, naturalmente, isso aí vai acontecer, porque a gente cria um biofilme, a placa bacteriana, ela começa a se desenvolver de 24 em 24 horas. Então, você escolher meu dente agora antes de vir para cá. Lá, amanhã de manhã, eu já estou com biofilme. O mínimo sem você comer nada. Então, o que acontece quando a gente dorme? Por isso é importante passar um fio dental, não só escovar. A escovação, você vai escovar as paredes dos dentes, mas entre os dentes você não vai limpar, porque não é o fio, né? Agora, vamos supor que você está comendo e não limpou aquela região. Naturalmente, as bactérias vão começar a metabolizar o teu alimento e
basicamente o produto da metabolização é justamente aquilo que vai causar. Então, por isso, a boca fica mais seca, o pH muda. Então, por isso, quando a gente acorda, às vezes a gente está com uma concentração maior de bactérias, porque a boca fica seca, né? Então, por isso que de manhã, às vezes, quando a gente acorda, a gente pode estar com um pouco de mais. Principalmente quando a gente for fazer do peso para a gente diluir. A higiene vocal ela também está ligada a outras partes do corpo também, né? E, tipo, se negligenciar, o que ela pode causar com a negligência? Então, isso que a gente acabou de falar ainda. A saúde começa pela boca. Então, é por onde a gente se alimenta, a gente fala, né? Então, várias doenças podem acontecer. Mas, dentro da saúde geral, como a gente está falando agora, hoje em dia existem relatos e estudos de até morte súbita. Por exemplo, as bactérias, por que eles trabalham com as grávidas hoje em dia? Antigamente o dentista não chegava perto de grávida. Hoje em dia, no nosso pré-natal é obrigado uma mãe que multidisciplinar, onde o dentista conhece ele. Porque hoje a gente sabe que essas bactérias da boca, se elas encontrarem portas de entrada, tipo, principalmente a gengiva inflamada, sangrante, né? Às vezes tem gengivite gravídica. Essas bactérias elas podem penetrar na corrente sanguínea. E daí elas podem, como são bactérias causadoras de doenças, né? Na grávida, por exemplo, pode acontecer desde eclâmpsia, de baixo peso do bebê, pode acontecer parto prematuro, pode acontecer até o aborto nos primeiros meses de gravidez. Pode acontecer também se você tiver, por exemplo, doença periodontal, uma doença que você vai... Porque qual é que se sucosta para os dentes? É a gengiva e o osso periodontal. Se você não cuida direitinho, deixa criar bártaro, por exemplo, essas bactérias vão penetrar, vão provocar todo o processo de doença. Esse sistema desses tecidos adjacentes, e com o tempo você vai ter jeitos de fugir. A função de tato, o sangramento. Então, dentro dessas doenças que você está falando, vai depender muito do recorrente para onde essas bactérias podem ir. O coração, por exemplo, que eu falei ainda agora, hoje em dia, os cardiologistas, antes de cirurgias, eles mandam para o cirurgião dentista. Eles pedem o quê? Tem tipo foco de infecção, para que essas bactérias não vá para o coração. E ali é o que a gente chama de endocardite bacteriana. Entendeu? Então é importante saber que você não pode ficar com... Eu sempre falo para meus pacientes, se a mãe vê uma feridinha na pele de uma criança por mais de 20 dias, ela está desesperada levando para o médico. E o dente, que é um órgão vivo, um nervo, um veno, as arteríolas, é um órgão vivo, é diferente do cabelo, é diferente da unha, que são células mortas. O dente não, é um tecido vivo, um órgão vivo. E a mãe deixa ela ver que aquele dente está estragado, feio, está fedendo, está com mau cheiro e acha que é normal. Você tem uma infecção, não importa onde seja, você tem uma infecção, às vezes o paciente pensa que o dente é a parte natural do organismo. Bom, na hora que você tem uma infecção, você é passível de morte, né? Então é importante saber isso. Todos os pacientes por aí morrem em função de infecção dentária, né? Pode querer, né? Assim, uma porcentagem gigante, mas também não é uma coisa tão rara que acontece. No Brasil, existem diferentes níveis de atenção em saúde bucal. Como funciona essa estrutura e como o cidadão pode ter acesso a esses serviços? Bom, tá. Essa pergunta é legal porque eu trabalho nas duas áreas, né? Tanto no privado quanto no setor público. Inclusive, no setor público, a unidade básica de saúde, que são as UBS, elas são as portas de entrada para o cidadão conseguir um atendimento dentário, né? E dentro das especialidades que eu falei para vocês, aqui em Marabá, por exemplo, basicamente nós temos todas as especialidades, né? A gente ainda não tem o CEL, um dia vai acontecer, que é o Centro de Especialidade Odontológica, mas nós temos basicamente todos os especialistas que trabalhariam no CEL. Então, de repente, se eu tenho
Na cárie já avantajada, se não for tratamento de canal, eu consigo, que é o tratamento endodôntico, eu consigo ir caminhando para fazer tratamento de canal. Sabe, com tratamento de canal macroíca, não é uma coisa barata, acessível a toda a população, né? Mas eu consigo fazer na rede pública. Quando eu faço na rede pública, daquela forma, você para ir em um especialista, é o especialista que vai fazer seu tratamento, tipo, na experimentais prévias, aprender aparelhos modernos. A gente consegue, você tem problema de septicemia, a gente pode mudar o maxilo, tem periodontista que trata de gengiva. Então, a pessoa quer ir no posto de saúde, ela tem essa condição. Em maior em média, a gente está com cirurgião dentista. Para encerrar, a gente queria fazer uma última pergunta. Sim, não, na verdade eu queria que o senhor falasse, então, um recado para quem está ouvindo sobre a importância da higiene bucal. Na verdade, como eu digo, eu trabalho na rede pública, a nossa função basicamente é a prevenção. A gente não para para fazer a parte curativa. O mais interessante é justamente isso que a gente está fazendo agora, conversar e levar conhecimento. Então, na rede pública, por exemplo, a gente vai às escolas, faz a orientação, faz a aplicação de flúor, faz a parte de escovação orientada. Então, o que eu tenho para deixar para vocês, para os jovens, é justamente isso, porque a criança ela não está sob a supervisão dos pais, né? Vocês já mais adolescentes, os pais já deixam um pouquinho de lado, já põem só para, você está fazendo, né? E às vezes quando vocês chegam no consultório, que a mãe leva, às vezes parece que está tudo ok. Aí quando a gente vai ver, está cheio de cárie. Que às vezes negligencia, não está escovando direito, não está passando fio dental. É uma fase que às vezes estão muito na balinha, muito em pirulito. Então é importante vocês saberem que vocês precisam fazer essa parte, né? Principalmente antes de dormir. Tem gente que faz depois da janta, não se sente. Às vezes você vai lá, né, roubar alguma coisa na geladeira. Então sempre é importante saber que a última coisa que deve ser feita antes de ir para a cama seria justamente passar o fio dental primeiro. Eu acabei de falar no segundo bloco a importância que às vezes as pessoas não têm, né? Ainda tem uma dificuldade de entender. É primeiro o fio dental, depois a escovação ou ao contrário, né? Então sempre passar fio dental e escovar os dentes. E no mais evitar o máximo de balinha, pirulito. E quando fizer isso, sabe que tem que fazer o básico, que é escovar e passar. Tá bom? Eu queria deixar mais um recadinho para vocês, como a gente está participando da Ulisses do futuro. Quem sabe se vocês vão ser muitos colegas, né? Então é importante a gente deixar ter um desejo que vocês estudem bastante. A odontologia ela é muito apaixonante, eu tenho muito tempo já de profissão e até hoje nunca perdi aquela paixão de aprender, entendeu? Aprender bem, aprender com harmonização, entendeu? Saber que aquele paciente que te procura é porque ele está necessitando. E a gente vê muito isso. A odontologia ela tem um leque muito grande de opções. Às vezes você quer para a estética, legal. Você pode ir você vai fazer, sei lá, lente de contato, né? Variar níveis, tem várias coisas que você pode. Hoje em dia você está trabalhando muito a harmonização facial, né? Também tem aquele lá mesmo da área de saúde mesmo. O brasileiro ele precisa muito ainda da saúde bucal. A gente diz até que a gente tem um contrassenso aqui no Brasil, porque é o país que mais dentistas tem no mundo, mas também é o país que mais desdentados tem no mundo. Então, essa conta não bate, né? Então, se a gente tem profissionais qualificados, se a gente tem profissionais dedicados, a gente vai fazer de tudo para que não ia passando por isso, né? Então, existe uma diferença também muito grande de ver os dentistas europeus, por exemplo. Lá, o dentista ele é médico especializado na saúde bucal, enquanto que aqui a nossa formação é de 5 anos
direto, né? Mas tem muita coisa que a gente lida diretamente com a medicina. A parte básica, a anatomia, são várias coisas que a gente vê do mesmo jeito, né? Tipo, eu fiz um ano de psicologia na faculdade. Essa psicologia, até hoje eu uso. Eu digo que minha faixa etária é 8 ou 80. Eu atendo criança, eu atendo idoso. Por quê? É uma faixa etária que a gente precisa de muita atenção, de muita paciência, de estar com humanização mesmo. Quando a gente usa, basicamente, essa psicologia que a gente aprendeu, se aprimorando, porque a gente, na hora que o paciente chega, a gente vai ter uma noção básica de quem é aquela criança. Eu preciso entender quem é aquela criança, quem é aquele paciente. A gente tem que saber que tem suas angústias, seus traumas e seus medos. Então, a odontologia não é só olhar a boca, olhar dente. A gente tem que olhar o paciente de forma integral, e saber que existe ser humano. Todas essas dificuldades, às vezes, nem que a gente tem que tentar entender. Então, por isso que eu sempre digo para a odontologia, sempre quis ser dentista, e quando eu passei fisioterapia também na faculdade, mas eu queria odonto. E até eu quero fazer muita paixão. Por isso, quando me convidaram para vir aqui, fiquei muito feliz, fiquei muito grato, e a gente consegue passar por tudo de conhecimento. Então, que vocês realmente sejam protagonistas e feito na área que vocês escolheram. Mas se pudesse odontologia, a gente vai ser colega, vai ser muito bom, tá bom? Esse foi mais um Protagonistas do Futuro.